Olá! Nesse conteúdo do programa Regresso, a gente vai falar sobre jornalismo, mais especificamente o telejornalismo. Remotamente, a gente tem o ex-aluno de jornalismo e hoje repórter Pedro Melo, que tem muita história dessa época para contar para a gente, e no estúdio a aluna Rebeca Goulart, do 8º semestre, que também já está dando seus primeiros passos aí na carreira. Pedro, a gente começa com você. Conta pra gente sua trajetória, algumas histórias que você tem aqui da época da faculdade. Olá. Olha, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui, estou muito feliz. É muito bom ser ex-aluno da Unital, porque de fato é uma academia que durante o período que você faz a faculdade, você se envolve e você fica com uma família, né? Os professores você encontra na rua, você encontra seus ex-colegas, que agora também às vezes a gente convive e se encontra em pautas pela rua. E aí é uma extensão daqueles 4 anos que eu falo que são os melhores anos das nossas vidas, fazer a faculdade. Bom, eu me formei em 2010, eu sou da turma de 2007, e eu me lembro que eu escolhi jornalismo e eu prestei para 3 universidades. A Unital, eu fiz Casper Líbero e Unesp. E eu decidi não entrar na Unesp porque eu não tinha gostado muito da cidade de Bauru. A Unital, Taubaté, pertinho de casa, os pais já estavam naquela de proximidade, dá para economizar aqui, ali e tal. E eu queria muito também fazer a Casper Líbero. Passei nas 3 e acabei decidindo ficar pela Unital, porque já as aulas começaram antes e eu já tinha essa coisa, esse envolvimento. Acho que eu cheguei, eu já gostei do departamento, já gostei dos colegas, da turma, enfim. E aí você vai se envolvendo, porque acho que eu queria tanto fazer jornalismo, que quando eu lembro que eu saí do terceiro ano, eu falei, só de eu não ter mais a química, a física do meu lado, os números da matemática que me assombravam. E aí eu lembrava que tinha estatística ainda no curso. Mas enfim, quando começa, eu acho que eu queria começar logo. E aí eu me envolvi bastante, então assim, já logo entrei, já comecei, participei logo de cara, assim, dos primeiros trabalhos em grupo e da produção de do telejornal não, do Vale Repórter, que é um jornal laboratório, mas já pensando em televisão, claro, que na primeira pergunta, eu lembro que a Eliane Freire me fez, é uma pergunta que é bem tradicional: "Onde você se vê quando você se forma, né, em jornalismo? O que que você quer fazer?". Eu lembro que eu falei televisão e já começaram a me questionar: televisão, quer ganhar muito, não sei o que e tal". E eu sempre falei que eu achava que era desafiador escrever com imagem. Ou seja, a imagem vale mais que 1000 palavras e você vai escrever com aquilo que as pessoas já estão vendo, mas eu achava isso desafiador. Cheguei logo de cara muito feliz e me envolvendo em todas as matérias. Eu lembro que a gente fica naquela coisa assim, as matérias do primeiro ano são matérias muito teóricas, mas é um embasamento que é fundamental, que eu vejo que faz a diferença no meu trabalho, no dia a dia, até hoje, assim, sabe? Pensar a história da arte, né? Por que que a história da arte é importante? Para cada take, para cada reportagem, às vezes que eu estou gravando hoje, eu converso com um cinegrafista, assim, do tom de vermelho, do tom do azul, o que que eu quero, que lembrança que eu tenho, que obra que, né, a imagem está em tudo, né? E o conceito agora que é muito mais forte, né, o audiovisual, isso é fundamental. Então, eu acho que assim, para fazer um resumão de tudo, da chegada assim na faculdade até agora, eu acho que tudo faz sentido até hoje. A todo momento eu estou fazendo um paralelo com coisas que eu aprendi na universidade e que eu trouxe da academia para minha vida profissional e que eu vou aperfeiçoando. Por isso que eu acho que dessa troca aqui é fundamental. Por isso que eu estou sempre presente e gosto sempre de poder fazer parte. Pedro, obrigado. Rebeca, agora eu tenho uma perguntinha para você. Tá. O que você está achando do curso? E eu vou usar a pergunta que a professora fez pro Pedro. Onde você se vê depois de formada? Então, quando a Freire também me fez essa pergunta quando eu entrei. E eu queria muito ir para a parte de redação, eu gostava muito de ler, eu me via muito escrevendo, mas no decorrer eu fui muito para a área de TV também, eu acabei estagiando para Sincovat, algumas coisas, fui para a Câmara de Tremembé, então eu tive muito contato com a TV, e daí eu acabei indo um pouco para isso e tal. Agora, no momento, eu voltei para redação, então antes eu me vi em redação, mudei tudo, trabalhei em rádio também, mas agora eu me volto vendo em redação. É uma coisa que eu gosto bastante. E a faculdade em si me ensinou e continua me ensinando muita coisa. Eu sou muito apaixonada pelos professores, eles são maravilhosos. A Freire tem todo o meu carinho. Eles são professores, assim, geniais. E eu acho que tudo que eu aprendi, tudo que eu ainda vou aprender nesse último semestre,
eu vou levar, assim, pro resto da minha vida. Então, a gente continua nosso bate-papo aqui com vocês. Rebeca, pode fazer suas perguntas para o profissional, para o Pedro. Pedro, tudo bem? Eu gostaria de Tudo bem. saber, você falou que você já chegou já falando que ia fazer TV. Como que o telejornalismo chegou na sua vida? Como que foi seu primeiro contato? Eu me lembro que eu sempre falo muito que, além dessa paixão por televisão, desde criança, né, aquela máquina que parece que hipnotiza a gente queria estar sempre, né, grudado nela, vidrado nela, não só pelos desenhos, eu falo assim, desde a infância mesmo, né, os programas de auditório, o telejornalismo era um momento que, para uma criança que gostava de conversar e contar tudo para as pessoas, que tá no meio dos adultos, ouvindo a conversa de gente grande. E aí chegava a hora do Jornal Nacional, ou a hora do Jornal do Meio-Dia local, enfim. E aí eu não podia ter atenção, eu falava, meu Deus, que coisa chata, eu quero saber por que que param para dar tanta atenção para esse momento na programação da televisão, e nas outras até conseguem me dar um pouco mais de atenção. Então acho que de uma versão que eu tinha ao telejornalismo, quando eu cheguei na faculdade, eu entendi o quão isso é realmente hipnotizador. É aquela coisa, esses dias mesmo eu fiz uma matéria para comemorar o aniversário da televisão e as pessoas realmente numa padaria, eu estava vendo assim, porque daí você conduz o olhar para isso, né? A pessoa está comendo ali e ela olha, pega uma imagem que realmente chama mais atenção e ela começa a ficar atenta àquilo, lendo a manchete, querendo saber. Às vezes para de mastigar, porque está ali, eu falo, caramba, então e aí, assim, na faculdade, o telejornalismo vem só no segundo ano, que é o telejornalismo 1. Não sei como é que está a ementa hoje, mas, assim, na minha vida mesmo, foi logo já nas primeiras matérias. Eu acho que tendo aula com o Maurílio, e o telejornalismo ali era primeiro das referências para daí a prática mesmo no dia a dia, e aí olhar com um olhar audiovisual dentro do departamento. E eu lembro que eu já queria fazer jornalismo assim de verdade na faculdade, mesmo não sendo formado. Tanto é que na época a gente tinha um problema, uma limitação que o departamento tinha sobre acessibilidade, e eu tinha um colega cadeirante, e eu já quis fazer uma reportagem. Então a minha primeira reportagem em vídeo, que foi para a TV Unital, foi dentro da faculdade, já fazendo uma crítica a uma falta de acessibilidade para cadeirantes da universidade. E fui ouvir chefe de departamento, a história rodou, foi parar lá na reitoria, foram feitas algumas adaptações, ou seja, já fiz uma pequena mudança de pequenos mundos, que é aquela que a gente tem como paixão no jornalismo. Mas não é crítica não, foi legal, foi um negócio muito bacana mesmo. Então, assim, acho que a primeira matéria, assim, meu primeiro contato com o telejornalismo foi isso. Pensar as imagens, pensar como gravar, foi algo, assim, muito legal. O telejornalismo, Pedro, ele é imediatista e ele é ágil, né? Como que é trabalhar nessa área? Para ontem, né? É uma corrida contra o tempo. Essa entrevista aqui, eu tô dentro do carro, daqui a pouco eu tenho que entrar ao vivo, e a gente tá nessa coisa de ter que estar em todos os lugares, ou gostaria de estar em todos os lugares. Eu acho que o celular veio somar muito na nossa profissão, isso é, assim, fundamental, né? As pessoas terem a possibilidade de fazer uma imagem e estar em contato com as redações de jornalismo. O que a televisão tem que fazer de diferente? É o extra, né? É o como contar, o que você apurou e trazer isso de uma maneira muito mais próxima de quem vai assistir, né? O jornalista também está passando, né, por essa coloquialidade sem português errado, que tem gente que às vezes confunde um pouco, mas assim, aproximar mesmo o fato que é notícia das pessoas que estão assistindo. Você comentou do Twitch, da internet. Eu acho que esse seja um dos desafios, né, de se fazer telejornalismo. Quais são os outros desafios, assim, que você acredita ter dentro do telejornalismo? O desafio agora é a gente conseguir mostrar para as pessoas de novo que antes a gente fazia reportagem de 2 minutos, 1 minuto e meio, e as pessoas já achavam, poxa, é pouco. Eu gravei tanto tempo para entrar tão pouquinho. Mas eu acho que agora as redes sociais estão mudando o comportamento, porque agora está tendo essa coisa de a gente escuta áudio numa rede social numa velocidade 2.0, a gente pode ver série numa plataforma de streaming também com uma velocidade mais rápida. As pessoas estão buscando tanta velocidade, estão esquecendo que o jornalismo também tem uma função social que é nobre, que é uma coisa importantíssima, que é o registro da história,
vamos dizer assim, e do detalhe, que às vezes precisa de um pouco mais de tempo. Então, assim, as grandes reportagens, ou as reportagens especiais, ou, de fato, sentar para assistir um telejornal do começo ao fim. Não dá para pôr velocidade 2.0 no telejornal. As matérias já são mais curtas, já foram trabalhadas para que a gente consiga colocar a maior quantidade de informações em menos tempo. Mas, assim, o desafio está sendo isso, fazer com que as pessoas tenham de novo essa consciência de que, opa, eu preciso me dedicar a parar para ler uma manchete de jornal na internet e a notícia, não só a manchete, né? Mas assim, assistir uma reportagem, assistir a pelo menos um telejornal. O desafio está sendo isso, combater ao imediatismo que agora é reverso, né? O imediatismo que tem feito com que as pessoas queiram absorver muito mais conteúdo em pouco tempo. Legal, o jornal já faz isso para as pessoas. O problema é que você está querendo consumir conteúdo que às vezes é muito raso em muito pouco tempo. Então, calma aí. Nada contra as redes novas, elas são incríveis. Eu, inclusive, preciso estar nelas também. Mas, assim, é preciso encontrar uma alquimia aí para que a gente consiga validar o que o jornalismo já fazia, que era sucesso, para o que hoje em dia a gente está vendo aí e que não está fazendo um sucesso, está fazendo com que as pessoas fiquem menos informadas, é, com menos capacidade de opinar e com menos capacidade de entender o conteúdo que elas estão consumindo. Elas consomem sem ter opinião própria depois. Então, assim, eu vi um vídeo, tá aí, mas o que você pensou disso? As pessoas não estão pensando. Me dá um pouco de medo isso. Pedro, e para quem quer seguir nessa vertente do jornalismo, quais são as dicas que você dá? Eu sempre falo isso quando eu vou para universidade ou para escola, principalmente na época do terceiro, segundo ano, quando o pessoal já começou a pensar na faculdade. Eu falo, a primeira dica, assim, né? Gostar de ler. Essa eu já não dou mais, porque gostar de ler eu acho que não vale só para o jornalismo, ela vale para a vida, para qualquer profissão. O que eu digo para quem quer seguir nessa carreira mesmo é assim, o que você quer fazer? Você quer transformar pequenos mundos? Você tem, assim, um apreço por pessoas, né? Você gosta de gente. Eu falo que eu sou um apaixonado por gente, por boas histórias para contar. E gostar de consumir, beber conteúdo de tudo. O jornalista, ele é especialista em generalidades. Se você tem isso em você, você gosta de saber de tudo um pouco, então, maravilha, você está no caminho certo. Rebeca, eu posso fazer uma última pergunta para o Pedro? Pode, claro. Pedro, você pode falar para a gente como está a profissão, como está a carreira? A gente está passando por uma mudança muito grande dentro da profissão, que é a chegada, inclusive, do Mojo, que é o Mobile Journalist, que é o jornalista de celular. O celular veio para ficar, a gente sabe disso, mas a gente está começando a produzir e com uma vasta tecnologia, porque é impressionante a capacidade técnica e de captação de imagem, e até mesmo de áudio, e de estabilizar imagens que o celular tem feito. É aquela coisa do jornalista multiplataforma, que é multifacetado também, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, ele entra ao vivo com o celular, aí ele grava, faz imagens com o celular, se utilizando de um tripé, enfim. Mas eu diria que a gente está passando por uma transição. Então, eu diria que em telejornalismo tem 3 grandes vertentes aí que estão ganhando muita força. Quem produz conteúdo, porque sabe editar, sabe falar com câmera mesmo, tem essa coisa uma certa facilidade, e também quer uma coisa mais independente, ou seja, uma mochila nas costas, uma câmera, tripé, e sai produzindo conteúdo, e vai colocar isso para as redes sociais. Tem um repórter de televisão que ainda segue uma escola, talvez, eu não diria mais clássica, de ter o cinegrafista ali junto e produzir um conteúdo, e está ganhando força isso dentro do telejornalismo local, regional, vamos dizer assim, e tem quem está indo para documentário, que eu acho que daí já é uma outra vertente, pessoas que estão consumindo e estão vendo que o audiovisual também está ganhando uma força muito grande. Então, assim, vaga, eu sempre falo, tem para quem é apaixonado. E aí, quando eu digo apaixonado não quer dizer que você já vai sair ganhando dinheiro logo de cara. Vai ser tudo consequência daquilo que você faz bem porque você se dedica. E, claro, consumir conteúdo. Tá, assim, atualizado, se atualizando, porque senão não tem como, você não consegue acompanhar. Pedro Melo, muito obrigado pela sua participação, um querido, sempre muito bem-vindo aqui na Unital, que é a sua casa. E a Rebeca Goulart, nossa aluna do 8º semestre de jornalismo, que contribuiu muito na entrevista de hoje. Muito obrigado. Obrigado a você também
e até o próximo programa.